Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Mais um dia que se inicia e eu trago uma mensagem para a vida dos irmãos. E eu peço que os irmãos meditem nessa mensagem e, se possível, e Deus tocar no coração, compartilhe para que outras pessoas também possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Gênesis capítulo 21, a partir do seu versículo 16, a palavra do Senhor vai nos dizer desta forma: Esse foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. Esse foi, e encheu o odre de água, e deu-lhe de beber ao moço. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, meu irmão. Aqui nós estamos vendo Agar, serva de Sara, que foi entregue ao seu esposo Abraão para que pudesse gerar filhos, a qual ela não tinha condições. Só que chega a um ponto de que Agar ela começa a atacar a sua serva, a sua ama. E quando Sara pôde gerar um filho, e ali houve a contenda entre Sara e Agar, começaram a ter aquelas desavenças, Abraão ele teve que tomar uma posição. E ali Abraão pega e entrega a serva de Sara, e o seu filho e fala: vai-te, porque aqui não dá mais para você ficar. E Agar ela vai para o deserto com seu filho Ismael. E quando se acaba a água a qual eles estavam carregando, Agar ela temeu pela morte do seu filho. E ali ela levantou-se a sua voz, chorou, provavelmente orando a Deus para que Deus tivesse misericórdia. E no versículo 17 nós vamos ver que Deus ouviu a voz do moço, ou seja, Deus ouviu a voz de Ismael. A promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de uma grande nação. A sua descendência seria uma descendência de uma grande nação. Então, seria impossível que Ismael morresse naquele deserto. Só que Agar ela estava tão cega com seu problema que ela não conseguia enxergar à sua frente. Quando Deus fala através do anjo que aquele filho seria um homem de uma grande nação, ele abre os olhos de Agar e ali ela enxerga o poço, onde ela pode encher o odre e dar de beber ao seu filho. O que eu quero trazer com essa mensagem, meu irmão, é que muitas das vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, tão cegos com os nossos problemas, que nós não enxergamos a solução dele. Às vezes a solução dos nossos problemas é tão simples, mas nós estamos tão cegos que nós não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos ver à nossa frente a providência que Deus tem para com as nossas vidas. Nós estamos tão preocupados com os nossos problemas que nós não nos lembramos e não imaginamos que a solução é Deus. Quando nós vamos ali em Mateus capítulo 14, no seu versículo 25 em diante, nós vamos ver também uma história muito conhecida. Mateus 14, 25 diz: Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: se és tu, me manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Nós vamos ver aqui, meu irmão, que
quando Jesus estava vindo sobre as águas, os seus discípulos, vendo aquilo, acharam que era um fantasma. Mas Pedro, conhecedor dos poderes, das bênçãos de Jesus, falou: posso ir até o Senhor? E Jesus fez o quê? Vem, Pedro. E ali, através da bênção e da palavra de Jesus, Pedro foi. Só que chegou o momento que Pedro desviou o seu olhar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele desviou o seu olhar, ele começou a se afundar. E ali ele pediu para que Jesus o salvasse. Mas, meu irmão, no contexto dessa mensagem, se nós formos parar para pensar e formos analisá-la friamente, Pedro, ele era um pescador. Então, provavelmente, ele era um ótimo nadador. Ele sabia nadar. Só que o medo fez com que ele se cegasse e não enxergasse aquilo que ele sabia fazer. Da mesma forma que quando ele desviou o olhar de Cristo, ele perdeu aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, ele perdeu a bênção que ele estava recebendo, que era andar sobre as águas. Da mesma forma com Agar, aqui nós vamos ver o mesmo contexto em Pedro. Porque Pedro, ele teve a providência de andar sobre as águas. Só que ele estava olhando para Cristo. E enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava debaixo da bênção de Deus. A partir do momento que ele desviou o seu olhar, ele perdeu aquilo que ele estava recebendo. O que eu quero entregar para você nesta noite ou nesta manhã, não sei o horário que você está assistindo esta mensagem, é que não desvie o seu olhar para com Cristo. A partir do momento que você entregou os teus problemas, as tuas necessidades, as tuas dificuldades nas mãos do Senhor, descansa nele. Ele entregará aquilo que você está clamando, meu irmão. Mas para isso, você precisa ser uma pessoa crente a Ele. Acreditar que Ele entrará com providência. Acreditar que Ele entrará com provisão naquilo que você está pedindo. E no tempo determinado do Senhor, Ele te entregará a bênção. Mas não desvie do foco principal, que é Cristo. Pedro desviou, meu irmão, e começou a se afundar. Agar, ela não creu que Deus entraria com providência e nem na promessa que Abraão tinha recebido de ser pai de uma grande nação. E ali ela perdeu e ficou com medo de ver o filho morrer. Mas para Deus, meu irmão, nada é impossível. Deus mostrou para Agar o que ela não estava enxergando, que era o poço de água. Jesus falou para Pedro: homem de pouca fé, por que perdeste a tua fé? Nós vamos ver aqui, Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Não tenha, meu irmão, dúvida de que Jesus vai fazer o melhor pela tua vida. Não duvide daquilo que o Senhor prometeu para com você. A partir do momento que você colocar nas mãos do Senhor, confia nele e tudo Ele fará na tua vida. Esta mensagem que eu quero para a tua vida e que eu trago para você e para outras pessoas que eu creio que estão recebendo essa mensagem é: creia no Senhor Jesus Cristo e tudo lhe será feito. Tenha fé, meu irmão. Não desvie o foco principal, que é Jesus, e Ele te entregará aquilo que Ele prometeu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha, sobre a tua e sobre as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Shalom.